Você já ouviu falar da expressão calcanhar de Aquiles? Pois bem, eu acredito que sim. A expressão foi criada para designar o ponto fraco de alguém. E segundo a lenda grega, Aquiles era filho do rei Peleu e da deusa Tétis, que ao nascer pegou no seu filho e foi banhá-lo no rio Estige. Apenas o calcanhar em que a deusa segurou Aquiles ficou de fora e por conta disso continuou vulnerável. Sabe qual é o teu calcanhar de Aquiles? Poupança. E é por isso que hoje nós vamos falar de 8 formas simples e eficazes de você poupar muito dinheiro todos os meses e no final do ano transformar tudo isto num bolo tremendo. Nós tomamos por norma falar muito de investimentos, mas de onde sai o dinheiro para investir afinal? Se você não conseguir poupar, como você conseguirá investir? Poupar é difícil, pelo menos para algumas pessoas. Mas eu acredito que depois de hoje isso vai entrar num processo automático que vai tornar as coisas extremamente fáceis. E é por isso que nós, no Dinheiro Limpo, testamos durante um ano essas 8 formas e tivemos resultados reais incríveis que vocês vão saber como adquiri-los também. E qual seria a primeira forma para poupar mais dinheiro? Tão simples quanto almoçar no restaurante ou levar o almoço de casa para o trabalho. Muitos de vocês recebem subsídios de alimentação nas instituições em que trabalham e em vez de olharem para isso como um abono na renda da família, olham para uma oportunidade de consumismo. E é aí onde vocês acabam perdendo muito dinheiro. Um cálculo simples vos vai fazer repensar completamente no que vocês andam a fazer com o vosso dinheiro do subsídio de alimentação. Num país como o nosso, em média as pessoas recebem 4.500 kwanzas de subsídio de alimentação para cobrir o pequeno almoço e o almoço também. Multiplicado por 22 dias úteis de trabalho, isso dá qualquer coisa como 99.000 kwanzas, que durante um ano seria igual a 1.188.000 kwanzas. Pois é, 1.188.000 kwanzas por mês que você joga fora simplesmente por não querer poupar. Estamos até a falar de poupança, mas se você por acaso investisse os 99.000 kwanzas todo mês a juros compostos em títulos do tesouro por um período de 10 anos, você transformaria este dinheiro em 53,9 milhões de kwanzas. Se quiseres saber como é que se faz isso, basta assistir a esse vídeo que nós temos aqui, onde nós explicamos ao detalhe o processo de juros compostos e o investimento em bolsa em Angola nos títulos do tesouro. Pois é, no longo prazo o pouco tem um valor inestimável, mas nós, como gostamos de matemática, estimamos os valores e obtivemos esses números impressionantes. E antes que vocês me perguntem, Euclides, você tem poupado e tem buscado por esses resultados? Eu sou não. Toda a equipa do Dinheiro Limpo tem um compromisso com o investimento mensal e é isso que a gente faz sem cessar todo santo final do mês. Número 2. Diga adeus às dívidas. Mas Euclides, eu quero poupar e vou ter que começar a pagar as minhas dívidas. Sim, porque o pagamento das dívidas mensais é uma das maiores sujeiras do dinheiro e quando se trata de economizar, se você tiver dívidas, você simplesmente não vai conseguir poupar. Os juros das dívidas, por norma, são muito mais altos que os juros da poupança. Então, se você colocar o seu dinheiro na poupança, mas continuar mantendo as suas dívidas, você não vai estar a fazer absolutamente nada. E qual é a melhor forma de pagar as dívidas? Da maior dívida para a menor, considerando sempre os juros, mas vezes há que não é a maior dívida que te consome mais juros, então o teu foco deve estar nos juros essencialmente. Depois de você liquidar as tuas dívidas, fica muito mais fácil definir objetivos claros. Outros especialistas defendem um processo contrário, em que devemos começar a pagar as nossas dívidas da menor para a maior para criar um efeito bola de neve contrária. Só que, na verdade, isto é meio complicado. Porquê? Porque eu acredito que o mais importante sejam os juros. O pior nessa situação das dívidas é o nível de stress intenso que te coloca sob os ombros, porque são cobranças atrás de cobranças e é como se te pegassem pelo rabo para que tu não pudesses desenvolver jamais. Então pagar dívidas é essencial para o teu processo de crescimento financeiro, começando pelas poupanças. Pague as suas dívidas e pague da que mais te aperta todo mês. Número 3.
Cancele subscrições e associações automáticas. Isso é incrível. Todos os dias a gente comete o mesmo erro. Provavelmente você deve estar a pagar Netflix, Spotify, Apple Music, DSTV, Zap, Zone, Amazon Prime, seja lá o que for. É hora de cancelar todas essas subscrições que você não usa regularmente. Parece que não faz diferença porque você não costuma verificar o teu extrato de conta, mas se você for olhar para o extrato do teu cartão de débito ou de crédito, você vai ver o quanto você gasta dinheiro desnecessariamente. Está na hora de começar a olhar para isso. E caso você tenha que manter esses serviços, não coloque em renovação automática. Faça com que o cartão te dê um sinal quando for para renovar. Faça com que o serviço te pergunte se você quer ou não renovar, e aí, com base na tua agenda, você consegue perceber se vai ou não ter acesso a esse serviço. Muitos de nós pagamos ginásios que não vamos, serviços que não vamos, quando podíamos simplesmente cancelá-los e depois voltar a ativá-los. Se você concluir que deve manter algum destes serviços, preste atenção num detalhe muito simples. Esses serviços são criados para serem usados de forma compartilhada. Eu pago a Netflix, nós os dois usamos. Tu pagas o Spotify, nós os dois usamos. E assim simplifica. Cada um de nós pode poupar 30, 40 dólares por mês, talvez, se começarmos a cancelar essas subscrições todas. Mas o ponto-chave nesse processo é exatamente se pelo menos você não colocar renovações automáticas. Vai dar uma olhada no teu extrato, cancela tudo e passa a renovar só quando te convier. Número 4. Compre produtos genéricos. Sem dúvida, uma das maneiras mais fáceis de economizar dinheiro é dar uma chance aí aos nossos primos, os produtos não tão famosos que ficam na prateleira que a gente nem sequer compra. Produtos de papel, produtos de limpeza, alguns alimentos básicos, podem ser aqueles mais genéricos, mas nós normalmente somos seduzidos pelo marketing, né? Da caixa bonita, do produto muito bem embalado, da publicidade em televisão e rádio, e acabamos comprando produtos às vezes pelo dobro do preço e com metade da qualidade. Dá uma olhada nisso, com produtos genéricos. Quando for ao supermercado, tente fazer esse exercício e vai ver que vai conseguir economizar um bom dinheiro. Number 5. Número 5. Economize dinheiro automaticamente. Sabias que tu podes economizar dinheiro automaticamente sem sequer pensar nisso e fazê-lo assim num estalar de dedos? Tu podes configurar dentro do teu aplicativo do banco ou então contactar o teu gestor para que todo mês, num dia específico, melhor que seja 1 a 2 dias depois do salário, tens uma transferência automática de um valor para a tua conta de poupança e tu nem sequer precisas saber disso. Ganhas, por exemplo, 200 mil kwanzas, tu fazes 30 mil kwanzas automáticos para uma conta de poupança que depois tu sabes se vais investir ou se vais continuar poupando para acumular um valor maior para um determinado objetivo. Mas automatize isso. O processo de você não ter que ir pegar no dinheiro faz com que você tenha mais sucesso. Um dos maiores problemas da poupança é a disponibilidade. Quando a gente tem dinheiro, qualquer primo aparece a pedir emprestado e a gente simplesmente dá. Então, se cortarmos essa disponibilidade com a poupança automática, mais fácil será pouparmos dinheiro. Número 6. Pergunte sempre por descontos e pague em cash, pague em espécie, pague em dinheiro. E por que é que falamos isso? Você nunca sabe até perguntar. E eu, se fosse a ti, perguntava sempre. Da próxima vez que for comprar os bilhetes para um show, para um jogo de futebol ou para um evento qualquer, tente perguntar se existe algum tipo de desconto para crianças, para adultos, para idosos, para estudantes, para mulheres. Qualquer que seja a possibilidade de você ter um descontozinho, tente buscá-lo e tira proveito disso. Você nunca saberá, como disse, até perguntar. E nunca subestime o poder de uma boa negociação. Você nunca sabe se a loja está a oferecer desconto, a menos que você pergunte. Talvez eles não digam a primeira, mas se você perguntar, eles são obrigados a dizer. Então explore sempre isso. Eu mesmo já consegui descontos até em supermercados porque eu sou chato com essas coisas e tiro a minha vantagem e no final verifico o que é que eu consegui poupar e pego esse dinheiro e coloco mais na minha carteira de investimentos e faço o meu dinheiro crescer mais rápido, porque nós devemos aproveitar dos descontos que podemos ter. Já pagamos muito imposto e muita coisa à toa, então se temos a oportunidade de ter descontos,
Vamos a isso! Não sei como é que está para ti até agora, mas se tu quiseres que eu dê as duas últimas, deixa um like aqui nesse vídeo, subscreve o canal, ativa o sino das notificações e copia o link desse vídeo e manda para aqueles amigos que toda hora te pedem dinheiro emprestado porque não conseguem poupar. Esses são mesmo aqueles que devem definitivamente começar a colocar essas técnicas em prática porque vão fazer toda a diferença para eles. Então, porque se você poupar e os outros à tua volta não pouparem, no final das contas vão sempre vir e querer sacar o dinheiro de ti. Então o conhecimento é algo que é bom distribuir. Então, embora distribuir esse conhecimento colocando like no vídeo, porque quando o faz o YouTube reconhece que esse é um conteúdo importante e o distribui para mais famílias. E assim vamos para o número 7. Experimente um congelamento de gastos. O que é que isso quer dizer? Não compre nada que não for essencial durante uma semana ou mesmo um mês. Difícil, né? É muito difícil de se pensar nisso. Uma semana ou um mês? Uau! Mas então durante esse período, pense nas coisas que você é grato, naquilo que você tem gratidão de facto por ter. Faça uma lista, anote, escreva mesmo, que vai fazer uma diferença tremenda. Talvez isso te vai ajudar a conter os teus instintos consumistas e você assim não gaste dinheiro nesse tempo. Experimenta fazer o almoço ou todas as outras refeições com o que já existir em casa e consumirem tudo até o final. Evita ir às lojas, evita ver vitrinas, lava a roupa com o que tiver, tomem banho com o que tiver. É claro que não precisam de ser extremistas, mas tentem chegar ao ponto de congelar aqueles gastos que vocês sabem que não são essenciais e consumir tudo o que vocês têm até o limite. Se vocês fizerem isso, vai fazer uma grande diferença. Nós em Angola, por causa dos altos níveis de inflação que vivemos no passado, ficamos com um trauma e isso nos levou às compras do mês. Então normalmente nós fazemos compras aos montes e vamos sempre enchendo as nossas geleiras e as nossas arcas e o que está lá no fundo às vezes é algo que vai estragar porque há mais de 3 carregamentos que a gente não consome. Então faz esse exercício e tente consumir tudo antes mesmo de adquirir de novo. Vai fazer uma tremenda diferença. Hein? E por último, e é um ponto que algumas pessoas podem ter certo preconceito, mas que eu particularmente aplico e faz-me não só poupar mais dinheiro, como também ter mais espaço, é o seguinte: venda tudo aquilo que não te traz alegria. Organize as coisas que você tem em excesso em casa, aquelas louças que você guarda nos armários que estão quase já sem espaço e as portas nem fecham em condições, aqueles sofás que você trocou a mobília mas decidiu mantê-los num canto, aquele carro que só ocupa espaço na garagem. Você tem uma máquina de fazer dinheiro e você simplesmente não o faz porque você é viciado em guardar coisas. Muitas são as famílias que têm problemas financeiros, mas estão cheias de coisas em casa que podiam ser convertidas em dinheiro. Pessoas reclamam, mas têm uma casa dentro de casa, porque ao venderem tudo o que possuem em excesso, devem ganhar muito dinheiro com isso e usarem esse dinheiro para as próximas despesas e o dinheiro do ordenado ir direto para poupanças ou investimentos. Então, vendam o excesso. Você tem uma casa dentro de casa e nem sequer dá conta. Livre-se de tudo. Tente adotar conceitos de minimalismo. Viver uma vida mais ao detalhe, em que menos é mais, vai fazer você poupar, ter mais espaço e inclusive viver uma vida mais arejada e saudável. Eu não sei o que é que você achou desses 8 pontos, mas eu achei maravilhoso e eu particularmente aplico-os sempre. Provavelmente eu podia pagar umas 500 subscrições de Netflix todo mês e não iria fazer muita diferença dentro daquilo que são as minhas finanças. Mas ainda assim, eu uso a conta da Netflix da minha cunhada e tá tudo bem. Tudo bem. Então é necessário sempre a gente encontrar mecanismos de poupar um pouquinho mais. É claro que vão dizer que cortar o café aqui não vai te deixar rico. Ninguém está a falar de ficar rico. Nós estamos a falar em criar hábitos. E a criação de hábitos às vezes deve começar com um determinado extremismo. Quando você se ajustar, você consegue então dar-se um mimo de vez em quando. Mas se a tua situação é tão complicada quanto eu imagino que seja,
todo e qualquer corte vai compreender de uma grande conquista. O nosso lema continua o mesmo: vamos juntos, por sozinho é mais difícil. E obrigado por essa companhia de sempre. E o nosso canal está a crescer, a crescer, a crescer. Eu não sei se a quando de vocês assistirem esse vídeo nós já vamos estar em 4.000 subscritores, mas eu espero que vocês partilhem para que a gente rapidamente chegue a 5, 10, 15, 100 mil inscritos e a gente possa partilhar a nossa mensagem para as demais famílias angolanas e não só. Valoriza a sua renda e embora poupar.